Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre oportunidades de trabalho aqui no Japão. Então, se você quer saber mais, tem curiosidade a respeito, continua com a gente nesse vídeo. O primeiro ponto é que você não precisa ser fluente no idioma para vir trabalhar aqui no Japão. Existem oportunidades onde você nem precisa saber falar japonês. Porém, se você souber falar, o seu leque de oportunidades aumenta muito mais. Então, se você puder já ir estudando hiragana, katakana e alguns kanjis, não só a escrita, mas aprender a ler e a falar algumas palavras, isso vai tornar não só o seu dia a dia muito mais fácil, mas também você vai ter mais oportunidades de trabalho que não só aqueles trabalhos que não exigem contato com outras pessoas, né? E, obviamente, o seu dia a dia fica muito mais fácil, né? Porque você vai comprar, de repente você precisa, já aconteceu comigo aqui, por exemplo, de precisar daqueles, como fala? Repelente. Você precisa de um repelente e aí essa palavra, não sabe como procurar, que as informações nos produtos, são poucos os produtos que têm rótulo ou alguma informação em inglês, então a maioria dos produtos, a informação é só em japonês e você não consegue traduzir muito bem com o Google Tradutor do celular ou com o aplicativo que você tiver aí para o celular, então é importante você já estudando pelo menos o vocabulário do dia a dia para facilitar a sua vida aqui. O segundo ponto para quem quer trabalhar aqui é verificar quais são as áreas que mais empregam, digamos assim, as habilidades que você tem, né? Para determinada região, então nem sempre por exemplo, Tóquio vai ter uma demanda diferente de uma cidade do interior. Né? Então, às vezes você tem habilidades que você poderia implementar numa grande cidade, que são requisitadas numa grande cidade, mas se você for para uma cidade mais afastada, uma cidade do interior, pode ser que essas habilidades que você tem, ou a área que você atua no Brasil, se você já trabalha com alguma coisa ou estuda alguma coisa, não tem as mesmas oportunidades. Então, ficar ligado no que a área que você vai trabalhar está pedindo, né? A região onde você vai trabalhar tem demanda e aquilo que você sabe fazer, isso inclusive é parte do que eles chamam aqui de Ikigai, né? Você encontrar ali um meio termo entre o que a sociedade precisa, o que você faz muito bem e aquilo que você gosta de fazer de fato, e aí combinando essas coisas, você vai ser bem remunerado para fazer o que você gosta e ainda vai contribuir para a sociedade. Então, achar esse equilíbrio é importante. Então, essa seria a minha segunda dica. A terceira dica é que você precisa entrar em contato, fazer uma lista de quais são as empresas que você gostaria de trabalhar, onde você verifica realmente que os seus valores se adequam aos valores daquela empresa. Então, busca informação em site, busca informação em grupos do Facebook, por exemplo. Quanto mais informações você tiver a respeito dessa lista de empresas que você pré-selecionou para entrar em contato, melhor, porque assim você vai ser mais assertivo. Você já vai vir do outro lado do mundo para cá. Então, é importante que você tenha uma busca assertiva, né? Você seja efetivo nessa sua busca, nesse matching, né? Digamos assim, que você vai fazer com a empresa, para que você não precise ficar mudando de empresa toda hora, né? Então, se você puder já se preparar antes, assim como a gente faz no Brasil, né? Você pesquisa as informações da empresa antes de ir para uma entrevista, certo? Só que aqui eu redobraria esse cuidado, porque a sua margem para erro aqui te custa muito mais, porque você vai ter muito mais trabalho por não falar o idioma, se você não souber o idioma. Então, esse é um ponto que você precisa considerar. Quarta dica é
tenha um cronograma, né? Tenha um cronograma sobre o que você precisa fazer para conseguir esse emprego, quais são as condições de residência que você precisa ter, né? Faça um checklist para cada etapa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar para onde eu vou, quais são as oportunidades de trabalho que eu tenho, depois tem local aí nessa região que eu possa alugar, algum lugar para eu ficar. A empresa ou a empreiteira, ela dá suporte nisso ou não. Então, detalhes, né? Se você montar um cronograma do que você precisa verificar, né? Criar um plano vai te facilitar a se organizar, principalmente se você ainda estiver trabalhando ou estiver estudando outras coisas, né? E ao mesmo tempo deseja vir para cá, mas enquanto isso você tem outras atividades. Então, manter um cronograma e identificar o que é premissa, né? O que tem que vir primeiro, o que vem em segundo lugar, né? Por exemplo, se você não consegue o visto, você não consegue vir para cá. Então, o visto vem em primeiro lugar, né? Mas se você depender, por exemplo, do visto, se você depender de uma empresa que vai ser a patrocinadora do seu visto, então primeiro você precisa encontrar a empresa. Então, saber a ordem das coisas vai facilitar a sua vida, até para você verificar se você está avançando nos seus planos ou não. Então, ser organizado é um passo importante, e ter disciplina também, porque aqui o Japão tem esse sistema de organização, de disciplina. Então, se você conseguir já iniciar esse hábito, né, já começar a ter esse tipo de comportamento no Brasil, sua adaptação também vai ficar mais fácil aqui. E aí, para fechar, a minha quinta dica é que você tenha muita paciência. Por que muita paciência? Porque todo o processo, ele é muito longo, né? Não é só a viagem que leva aí de 24 a, dependendo das escalas que você fizer, quase 40 horas para vir do Brasil para cá, dependendo da região que você tiver. Então, ter paciência é fundamental. O processo é burocrático, você não entende, você está começando agora a buscar as informações, então vão ter dias que você vai se sentir um derrotado, né? Uma derrotada, porque você tentou e morreu na praia, mas no dia seguinte você teve a ajuda de alguém, ou você encontrou um site com uma informação bacana que te coloca de volta ali no trilho para que você consiga concluir o seu cronograma, né, e atingir o seu objetivo. Então tenha sempre muita paciência, um dia de cada vez, que com certeza, se esse for o seu objetivo e se você desejar realmente vir para cá, você vai encontrar uma maneira, tá? Dica bônus: vistos que permitem trabalhar aqui no Japão. Os principais vistos que permitem trabalhar aqui no Japão são os vistos para descendentes ou cônjuge de descendente. Você também pode vir com visto de estudante, por exemplo, para fazer um intercâmbio para aprender japonês, ou se você quiser fazer a sua pós-graduação aqui, por exemplo, um módulo internacional. Algumas universidades possuem parceria com a Universidade de Tóquio ou Universidade de Nagoya ou Osaka. Então, pesquise se a sua universidade tem esse tipo de parceria. Também é importante você ter em mente que se você vier com um visto de estudante, você poderá trabalhar até 28 horas semanais. O visto de trabalho te permite exercer uma função, uma atividade aqui, dependendo das suas qualificações. Existem algumas qualificações que estão em alta aqui no Japão, como tecnologia da informação, construção de navios, instrutores de idioma ou professores com licenciatura e principalmente profissionais da área da saúde, né? Especialistas em geriatria, por exemplo. Então, essas áreas possuem uma alta demanda. E se você estudar japonês, com certeza você irá se destacar neste mercado. É isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu estou aqui torcendo por você, então se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica,
deixe aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de ativar as notificações aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e curta a nossa página. Mata né!